A paz do Senhor Jesus, sou Laerte Santos. Estou aqui mais uma vez para trazer a palavra do Eterno. Seja uma manhã de elucidação, de revelação da vontade de Deus para a sua vida. Eu quero ler dois textos, um aqui em Isaías 53 e o outro, vamos lá, em Apocalipse. Falar sobre a igreja de Éfeso, onde eu quero traçar aqui um paralelo, tá? Comparativo. Quero, juntamente com você, amado ouvinte, refletir sobre o que é o amor, o verdadeiro amor. Quero falar sobre conceitos de precificação e valor, porque muitas vezes a falta de compreensão, do amor genuíno faz com que nós tenhamos motivações erradas. Eu quero primeiramente meditar aqui sobre o amor ideal, o amor verdadeiro, aquele que antecede a nós, que não depende das nossas escolhas, ele é incondicional. Então é o amor de Deus para conosco que se revela na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para falar de amor, precisamos falar sobre a essência, sobre a fonte desse amor, para que a gente possa ser norteado a ser movido, então, no amor correto, na forma de amar que de fato Deus espera de nós. Lembrando que o amor é o maior mandamento, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E aqui em Isaías 53, mesmo que não fale diretamente a palavra amor, mas aqui o ato que é feito, que é realizado, que na verdade é uma profecia que vai culminar justamente no Cristo. Então a Bíblia diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Olha que coisa tremenda. E ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Isaías 53 é uma profecia que aponta para a morte do Cordeiro, morte do Messias, o servo ungido de Deus que viria para morrer em nosso lugar. É interessante que mesmo que aqui no texto não fale sobre o amor, mas quando a gente pensa que o próprio Deus entregou seu Filho para levar as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pela sua pisadura fomos sarados. Quando vamos em João 3,16, a Bíblia, ela se explica, ela se complementa, são elos que vão formando até a gente ter uma compreensão cabal da vontade de Deus.
E aí João vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no coração de Deus, Deus nos amou antes que nós nascêssemos, porque essa profecia, ela tem pelo menos 700 anos antes da vinda do Messias. Quando Jesus está ali no Rio Jordão, então outro João, não o João que escreve o Evangelho e também as epístolas e o livro de Apocalipse, esse era o apóstolo do amor, mas eu quero falar do João Batista, o primo de Jesus, que era o seu predecessor, aquele que estava antecedendo aquele que viria. Quando Jesus está ali no Rio Jordão, então João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele ama tanto, porque Paulo vai dizer lá em Romanos 5, que alguém poderia morrer por um justo, mas ninguém seria capaz de morrer pelo injusto, a não ser Cristo, que morreu por nós, ainda nós sendo pecadores, transgressores e inimigos de Deus. É uma verdade dura, né? Mas a Bíblia fala, lá em Efésios, estávamos mortos, nossos pecados e delitos, éramos inimigos de Deus. Romanos 5 vai dizer, estávamos apartados de Deus. Paulo vai dizer que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Tendo dito isso, então, Jesus ficaria satisfeito, o Pai ficaria satisfeito, porque na morte do Filho, no seu sofrimento, no seu trabalho, no seu labor, né? Em tudo que ele passou, ele iria justificar a muitos, ele iria trazer muitos para Deus. Então, olha o que a Bíblia diz, ele verá o fruto do trabalho e a sua alma ficará satisfeita com o seu conhecimento, meu servo, o justo justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Foi isso que Jesus fez, ele levou a nossa culpa, os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Por isso que ele morreu. Ele foi como a ovelha que era sacrificada no culto judaico e que de fato apontava para ele. Mas aí agora eu quero fazer aqui uma comparação desse amor incondicional, porque o amor não é sentimento. E quando vamos falar depois da comparação, eu quero tratar justamente sobre a questão do preço e do valor das coisas, quando eu quero aplicar essa reflexão no dia de hoje, para que a gente possa entender o que é preço, o que é valor, né? E aí a gente vem aqui em Apocalipse, no capítulo 2, falando sobre uma igreja que ela era dotada de muitos atributos, ela era uma igreja quase ideal, né? Humanamente falando, ela era uma igreja ideal, era uma igreja que sofria, que trabalhava, que tinha perseverança, que não suportava os maus dentro da igreja, que sabia distinguir o falso apóstolo do verdadeiro apóstolo. Era uma igreja que tinha sido ensinada, instruída por Paulo. João, o apóstolo do amor, também esteve ali. O pastor Timóteo também. Priscila e Áquila também estiveram ali ensinando naquela igreja. Então era uma igreja com um arcabouço, né? Com muitos recursos teológicos, com um conhecimento profundo. Porém, é o que tem ocorrido muitas vezes com a igreja moderna ou pós-moderna, porque já estamos na pós-modernidade. É a igreja que hoje tem tantos títulos, tantos atributos, mas é uma igreja que hoje muitas vezes tem perdido a essência. Perdeu o amor, meu irmão, perdeu tudo. E não é o amor que muitas vezes é pregado, um amor condicional, um amor como uma moeda de troca, um amor barganhado, eu gosto, eu amo quem me ama. Isso é algo muito fácil, mas é um amor profundo, um amor incondicional, um amor altruísta. E aí Jesus elogia essa igreja, o Jesus glorificado que aparece para João, mas ele tem aqui um porém, que ela tinha abandonado o primeiro amor.
E ela deveria lembrar das primeiras obras, se arrepender e praticá-las, voltar ali ao início de tudo, ao início da caminhada, ao primeiro amor, aos primeiros passos, aqueles momentos em que a gente tem um encontro com Jesus e a gente passa a ter uma nova perspectiva de esperança, de alegria. Tudo é novo. Então, quando você começa a adentrar ali na comunidade cristã que te recebeu, então tudo ali toca você, o louvor, a palavra, você é movido, você quer ganhar todo mundo para Jesus. Você não precifica as coisas, mas você reconhece com gratidão o que Deus fez na sua vida. Então você tem amor, você tem propósito, você tem alegria de estar na presença de Deus. Uma oração não é peso para você, você tem sede de conhecer a palavra. E aí olha que diferença, porque você entende que não é sobre você, pelo que você fez, mas você sabe de onde você foi tirado. O problema é interessante que quando eu estava meditando sobre isso, o Espírito Santo me levou ali quando Jacó, ele trabalha 7 anos inicialmente pela sua amada, e era como os 7 anos se passaram muito rápido para ele. Ou seja, o prazer, o valor que Raquel tinha para Jacó era tão grande que trabalhar por ela 7 anos não foi pesado para ele. Ele depois trabalhou mais 7, mas ele amava mais a Raquel do que a Léia. Para você ver e entender o que é amor. O verdadeiro amor faz com que você sirva a Deus com alegria, com entusiasmo. Fazer a obra de Deus não é peso, não é prazer. É o que é o ungido de Deus, o Messias, quando diz aqui que ele verá o fruto do seu trabalho, ficará satisfeito. A realização do Messias estaria no que a sua morte traria. É como o Salmo de número 126, que diz que aquele que leva a boa semente andando e chorando. Então, é quando você vê o reino de Deus não como um gasto, como perda. Muita gente vê, o que eu vou ter que perder? Salmo 136, né? E aí, perdão, meus irmãos, Salmo 126 mesmo. E aí, você entende que o que você faz para Deus, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, é aquela perspectiva, aquele prazer, aquela realização de servir ao Senhor. Não é sobre o quanto eu estou perdendo ou o quanto eu estou gastando, mas é o quanto eu estou investindo, é o quanto eu estou semeando. Aí muda totalmente a forma como eu vislumbro as coisas. Hoje, muitas vezes o evangelho está precificado. Você traz 10 que você vai ganhar 100. Dá 1.000 que você vai ganhar 1 milhão. E essa relação é uma relação deturpada do reino de Deus. Porque qual é a definição? Eu queria aplicar isso para a gente entender, né, sobre o comércio. A diferença de preço e de valor. O preço é a quantia em dinheiro que se paga por um produto ou serviço e que o seu valor é objetivo, é mensurável, ou seja, tem como base os custos dos insumos, né? de tudo, da mão de obra, de tudo que foi envolvido ali, e todos os custos, a concorrência e a demanda, né? A lei da oferta. Então, isso tudo vai implicar no preço de um produto. Agora, o valor é algo totalmente diferente. É a percepção, é o benefício, é a utilidade que aquilo vai trazer, é a funcionalidade, é o quanto aquilo vai te ajudar, é o quanto aquilo vai trazer de benefício para a sua vida. Isso é subjetivo e variável, ou seja, cada um vai ter uma percepção de acordo com a sua necessidade.
a respeito daquilo. Então, o preço é o que se paga e o valor é o que se recebe. Ou seja, quando eu precifico tudo no reino de Deus, então tudo fica cansado, né? Tudo fica desgastante. E aí você começa a falar, eu estou fazendo, fulano não faz. Se eu não fizer, o outro não faz. Então tudo vai ficando pesaroso e você não vê recompensa. O pastor não lembrou meu nome. Eu fiz tanto e lá na festividade nem fui citado, porque você está precificando tudo. Eu não tive a oportunidade de ir lá no altar cantar, mas você poderia ter adorado a Deus aonde você está. Então você vai precificando tudo vai ficando pesaroso para você, tudo vai ficando dispendioso, e aí você vê dificuldade em tudo, e aí você já não tem mais alegria em servir a Deus. E aí se alguém faz alguma coisa que você não gosta, e aí você já estabelece isso, já alimenta isso como um motivo para você não fazer, para você não avançar. Mas quando você entende o valor de estar ali fazendo algo para Deus, investindo algo no reino de Deus, quando você entende que a igreja não é do pastor, não é de um homem, a igreja é de Jesus Cristo, ou seja, é para Ele que você faz. Claro que diretamente você está servindo o irmão, quem está limpando a igreja, ele está servindo os irmãos, mas indiretamente você está servindo, na verdade, é o dono da igreja. Sede firmes, constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é sobre dar 10 e ganhar 1000. Deus já te abençoou. É sobre muitas vezes devolver aquilo que Deus já tem te dado e ter certeza que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Com certeza que quem investe no reino, ele será abençoado. Quando os discípulos falaram, Senhor, nós largamos tudo por causa de ti. E o Senhor disse, aquele que deixar pai, mãe, propriedades por amor a mim, ganhará 100 vezes mais nessa vida e por fim a vida eterna. Deus tem prazer em nos abençoar, mas quando a nossa motivação é só sobre o que eu vou receber, e isso daí você tira toda a essência, todo o mérito, todo o valor que aquilo poderia trazer. Ou seja, mas quando você faz algo no reino, não esperando o que as pessoas vão te dar, mas esperando os frutos que vêm do eterno. E isso é sobre o amor. É isso sobre, muitas vezes, sofrer como Cristo sofreu, mas sabendo que no teu sofrimento alguém será abençoado. É como alguém, hoje não, mas antes de ter a produtividade, com todos os recursos que tem hoje, né, da agricultura, hoje uma tâmara, a árvore, né, a tamareira, ela não vai levar tantos anos para produzir, mas na época que não tinha todos esses recursos, ela demorava 80 anos para produzir fruto. Então, naturalmente, existe um ditado, né, árabe que diz que quem planta tâmara não come tâmaras. Quem planta tâmaras, planta para alguém. Ou seja, não é sobre você receber, mas muitas vezes você está semeando para o seu filho, para o seu neto, alguém da sua descendência, que por tua fidelidade irá colher os frutos que você plantou lá atrás. Então você precisa semear, mas muitas vezes por você não ter a perspectiva de que vai colher os frutos, você simplesmente retém. E aí é sobre isso, é sobre valor, é sobre não precificar, porque o amor não é sentimento, o amor é uma escolha, é uma decisão. Enquanto o amor como sentimento, ele busca sempre recompensa, é uma moeda de troca, é reciprocidade. O amor como decisão, ele é incondicional. Por isso Jesus falou, amarás o teu inimigo, intercederá por aqueles que vos perseguem. Não existe condição nenhuma aí. Qual é a garantia, né? Pelo contrário, tudo aponta ao contrário. O meu inimigo vai querer sempre fazer algo contra e nunca a favor, mas eu devo orar por ele, eu devo amá-lo.
E esse é o amor genuíno, é o amor ágape, não busca seu próprio interesse. Então, quando eu comparo o amor de Cristo, que é o amor ideal, é o amor ágape, é o amor perfeito, ele nos amou primeiro, por isso que nós o amamos. Como consequência, ele é a causa, ele é a origem, e nós somos o fruto, somos a consequência. Quando Jesus vê um monte de pessoas amando-o, apaixonadas por ele, ele tem prazer pelo sacrifício. Foi árduo, ele foi crucificado, ele foi humilhado, ele cravaram as suas mãos, humilharam o Filho de Deus, bateram no seu rosto. Foi realmente triste. Ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani, a maior dor. O pai teve que virar as costas para o filho. Mas quando hoje ele vê uma geração arrependida, uma geração que o ama, que o adora, independente das circunstâncias, o prazer é incomparável à dor que ele passou. Quando nós entendemos que as leves e momentâneas tribulações que hoje nós passamos não se pode comparar com a glória que está para ser revelada para os filhos de Deus. Quando a gente tem essa consciência, então o que você faz para Deus não é esperando que os homens te aplaudam, que reconheçam alguma coisa. Você já é eleito. Não é sobre ser eleito aqui na terra, sobre alguém te eleger, não. Você já é eleito, geração eleita. Jesus já me elegeu, ele já me escolheu, ele já me chamou. Então, e ele disse: vades e desfruto, e que o vosso fruto permaneça. Quando a gente tem essa percepção, essa cosmovisão de que o que eu estou falando hoje pode ser um impacto grande na vida de alguém, pode gerar um fruto que eu mesmo não possa ver, ainda que Deus me leve, eu nem veja esse fruto, mas está lá nos anais eternos, estão escritos lá nos livros sagrados, no livro da obra. Ou seja, ame a Deus, independente de você ver erro na igreja. Você vai ver muitas pessoas que são joios no meio do trigo, vai ver sim. Muitos falsos, muitos hereges, muitos hipócritas, muitos mentirosos. Mas você também vai ver muitos adoradores, você vai ver muita gente quebrantada, muita gente rendida, você vai ver muita gente que ama a Deus, apesar, além de qualquer circunstância, porque entende que o amor de Deus, ele supera, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Eterno. Então, meu amado, que possamos ser como Jacó, que trabalhou 7, depois mais 7 anos, e parecia que foram poucos dias, que você possa trabalhar para o seu Senhor, e que se passarem 7 anos, 14 anos, 21 anos, e 28 anos, e assim sucessivamente, mas você sempre faça com amor, que a gente possa olhar para trás e ver o que a gente deixou de fazer, aquilo que a gente fazia com tanto esmero, com tanto afinco, com tanto amor, com tanta gratidão lá no início, que hoje a gente não faz, aquele prazer de meditar nas Escrituras para entender o que Deus quer para a sua vida, aquele momento em que você, para sair de casa, orava, para comer uma refeição, você orava agradecendo a Deus, você orava a Deus por qualquer situação, em qualquer situação, em coisas banais e triviais você colocava diante do Eterno, mas hoje você só ora numa condição extrema, numa condição em que você vê, em que as coisas saíram totalmente das tuas mãos, e aí você lembra de Deus. Não, ao primeiro amor, como uma criança que segura a mão do pai, porque ele tem te protegido. Não larga a mão do pai, aliás, ele que segura a nossa mão, e não tire a mão da sua mão, da mão do seu pai, o Deus, o Todo-Poderoso. Deixa ele te conduzir, deixa ele nos conduzir. Eu também preciso, eu falo como aquele também que dependo totalmente desse Deus. Deixa Deus te guiar, deixa ele direcionar a sua vida. Não olhe para o homem totalmente. Precisamos sim de inspirações, é claro. O homem, na verdade, nós aprendemos com exemplos,
Quando éramos crianças, aprendemos a falar com exemplos, aprendemos a viver com exemplos. Não tem como arrancar. Deus escolheu pessoas imperfeitas para serem nossos exemplos. Mas essas pessoas que são nossos exemplos, elas podem falhar porque elas são humanas. Mas olhe fixadamente para o autor e consumador da sua fé. Reveja os seus conceitos. Olhe para os seus caminhos, veja o que você deixou de fazer. Será que você se tornou um crente amargurado, que só consegue ver coisas ruins no meio da igreja? Você não consegue mais ver a glória de Deus no meio da igreja? Você está cego, sabe por quê? Porque lá em Apocalipse, mesmo Jesus denunciando o pecado das suas igrejas, suas debilidades, mas a Bíblia fala que ele estava no meio dos castiçais. Jesus está no meio, independente de qualquer coisa. Você não consegue mais ver o Cristo glorificado no meio da igreja. Então é mais sobre você do que a igreja propriamente dito. Então olhe para Jesus, veja a glória dele, se apaixone todos os dias por ele, ame-o de toda a tua alma, de todo o teu coração, porque ele te amou primeiro, ele morreu por nós. Ei, que faça tudo o que for necessário, que tiver a sua mão para fazer. Se as pessoas não estão olhando, não importa. O que importa é que Cristo está olhando. O que importa é que aquele que te vê em secreto te recompensará publicamente. A oração que ninguém está vendo, mas o Eterno está olhando, está contemplando. As lágrimas que você está derramando, ninguém está vendo, mas ele está colhendo. Ei, tudo está diante dele, ele tem um memorial diante dele. Então não perca o primeiro amor. Um crente velho, isso é natural, isso é a ordem da vida, envelhecendo. Agora, um velho crente, ninguém merece. Um velho crente é aquele crente que ele pode ter 20 anos, ele pode ter 30 anos, ele pode ter 50, 60. É aquele velho crente que ele é um murmurador, que ele não tem alegria, tudo para ele é difícil. Se o outro não faz, ele não faz. Ele reclama de tudo e de todos. Ele não tem prazer, ele não tem alegria, ele não tem graça, ele não tem esperança. Ele é velho, um velho crente. Agora, o crente velho, ele pode ser como Caleb, com 85 anos. Eu conheço muitos Calebs que têm 85 anos, mas dão aí exemplo para muitos de 20 anos do que é motivação e fé, coragem, esperança. Então, não é sobre a tua idade cronológica, mas é a sua idade mental, espiritual. Muita gente se tornou velho, o velho crente, o velho homem, que acordou e que deveria estar dormindo, que deveria estar mortificado, mas ele está mais acordado do que nunca. Mata esse velho homem para que o novo homem possa sobrepujar, vencer, triunfar sobre essa velha natureza que não serve para nada, que está fadada para o fracasso. Mas essa nova natureza que foi recriada em Deus é que me faz parecer com ele. E aí você não vai ficar olhando para o lado, para o outro. Você vai olhar para o autor e consumador da sua fé. Você vai amá-lo, você vai ter gratidão, você vai ter devoção, você vai ter prazer em estar na presença dele. Você vai chorar naturalmente quando você for tocado por ele, porque quando você olha para o seu amor, para a sua majestade, grandeza e santidade, você fica rendido, você fica quebrantado e contrito. Como ele é lindo, é o mais belo entre milhares. Ei, aí você não fica olhando só a assolação. Tem gente que olha e só vê tudo ruído, tudo destruído. A igreja não é mais como antes. Vamos lembrar de Isaías? O contexto de Isaías era de um povo que estava corrompido, mas quando ele entra no templo e ele vê a glória de Deus, sabe o que os serafins diziam? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a pecaminosidade dos homens, as fraquezas dos homens não interferem na santidade e na grandeza de Deus. Deus está no controle de tudo. Ele está no meio da igreja. Ele tem os pastores nas suas mãos, 7 estrelas. Ele abate quem ele quer, na hora que ele quiser. Se o pastor não estiver de acordo com como ele quer, ele arranca, porque ele é o Senhor da igreja. Ore ao Senhor, confia nele.
Ame-o de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. Em nome de Jesus.